O Irã voltou a dominar as manchetes. Os conflitos no Oriente Médio já não afetam apenas Israel e o Irã. Eles reverberam pelo mundo inteiro, chegando até os Estados Unidos. Mas o que poucos percebem é que este cenário não é novo. Ele foi descrito com precisão surpreendente em textos que têm milênios de idade. As Escrituras nos revelam como esse poder, conhecido nos tempos antigos como Pérsia e Elão, surgiu, cresceu e qual será o seu destino final em uma coalizão que abalará o mundo. Hoje vamos explorar 4 profecias extraordinárias que parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. 4 textos antigos que apontam diretamente para o que está acontecendo agora e para o que ainda está por vir. Quando você perceber a precisão dessas palavras, vai entender que não estamos diante de meras coincidências históricas. Esta não é apenas a história do Irã, é a história de todos nós. As raízes, Elão e os medos. Tudo começa com Noé. Após o dilúvio, a humanidade se reconstruiu através de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nesse mapa genealógico estão os 2 patriarcas dos quais nasceria o antigo Irã, Madai e Elão. De Madai descenderam os Medos, que habitaram as montanhas do norte na região que hoje faz parte do Irã. Já Elão, filho de Sem, deu origem aos Elamitas, que se estabeleceram nas planícies férteis do sudoeste, próximas ao Golfo Pérsico. Esse povo cresceu rapidamente, passando de uma tribo insignificante a uma das civilizações mais antigas e influentes da história. A Bíblia registra que Elam foi a primeira nação a atacar diretamente o povo de Deus. Em Gênesis 14, 4 reis do Oriente, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, formaram uma coalizão para invadir Canaã. Saquearam cidades, escravizaram povos e capturaram Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 homens treinados, perseguiu os invasores e os derrotou em uma única noite. Foi uma vitória que desafiava toda a lógica humana. Curiosamente, o primeiro conflito registrado na Bíblia foi entre o que hoje é Israel e o que hoje é o Irã. Primeira profecia: Jeremias e o juízo de Elão. Elão não desapareceu depois da derrota. Séculos mais tarde, Deus revelou ao profeta Jeremias uma visão específica sobre aquela terra. O que é fascinante é que, se você olhar um mapa atual, a antiga Elão corresponde exatamente à região onde a República Islâmica construiu seu reator nuclear de Bushehr e seus principais silos subterrâneos de mísseis. Os elamitas eram os melhores arqueiros do mundo antigo. Seu arco não era apenas uma arma, era o símbolo de seu poderio militar. Mas a profecia de Jeremias começa com uma sentença devastadora. Deus declarou que quebraria o arco de Elão, o fundamento de sua força. Essa imagem é notável. A força estratégica do Irã moderno não está em sua infantaria ou força aérea. Está em seu programa de mísseis balísticos, projetado a atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. Um míssil balístico segue a mesma trajetória parabólica de uma flecha, em escala orbital. Quebrar o arco, nesse contexto, significa neutralizar as plataformas de lançamento. A profecia continua descrevendo uma catástrofe que provocaria um êxodo em massa, com os habitantes daquela região dispersos por todas as nações da Terra. Em seguida, fala de um ardor de ira, um fogo devastador. A antiga Elão corresponde hoje à província de Cuzestão, no Irã, que é justamente o coração da indústria petrolífera iraniana, repleta de refinarias. Um ataque a essa região poderia gerar incêndios visíveis do espaço. Mas a profecia não termina em destruição. Ao contrário de outras nações condenadas ao esquecimento, Deus promete restaurar Elão nos últimos tempos. Ele fala em mudar o liderado, transformar o regime e trazer seu povo de volta. É um ciclo de juízo seguido de redenção. Segunda profecia: Daniel e os impérios. Os séculos passaram. Elão se fundiu com os Medos para criar uma nova superpotência, o Império Persa. E esse poder não surgiu por acaso. Os profetas já o haviam anunciado com antecedência. Daniel era um jovem hebreu levado como escravo para a Babilônia quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Em meio à escuridão do exílio, Deus lhe concedeu o dom das visões.
Em uma delas, Daniel interpretou o sonho do rei. Uma estátua gigantesca feita de diferentes metais representava uma sequência de impérios. O peito e os braços de prata representavam dois povos unidos em um único corpo, os medos e os persas. O braço persa seria mais forte e dominaria o outro. Em outra visão, Daniel viu 4 bestas emergindo do mar caótico. A segunda era um urso levantado de um lado, precisamente porque a Pérsia dominaria sobre a Média. Esse urso já tinha 3 costelas na boca antes de receber a ordem de continuar devorando. As costelas representavam as 3 grandes conquistas persas: Lídia, Babilônia e Egito. Analistas contemporâneos encontram um eco perturbador nessa visão. O lado levantado do urso lembra os guardiões da Revolução, uma força que opera acima das leis comuns. E as 3 costelas recordam a influência iraniana atual sobre Iraque, Síria e Iêmen, o chamado Eixo da Resistência. Terceira profecia: Ciro o Ungido. A mais extraordinária das profecias sobre a Pérsia foi feita pelo profeta Isaías mais de 150 anos antes de seu cumprimento. Com uma precisão que desafia qualquer explicação humana, Isaías chamou pelo nome o rei que libertaria os judeus do exílio babilônico e ordenaria a reconstrução do Templo de Jerusalém: Ciro. É a única vez na Bíblia em que um não-judeu recebe o título de ungido. E tudo aconteceu exatamente como profetizado. Ciro o Grande unificou medos e persas, criou o maior império de sua época e, ao conquistar Babilônia, entrou pela cidade sem derramar sangue, desviando o rio Eufrates e cruzando pelo leito seco enquanto as portas da cidade, inexplicavelmente, estavam abertas. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Os judeus, após 70 anos de exílio, foram autorizados a retornar para sua terra. Sem o Irã, o judaísmo como o conhecemos poderia ter desaparecido. Há também a história de Ester, que ocorre inteiramente em território persa, na cidade de Susa, a atual Cuzestão. A rainha Ester, uma jovem judia órfã que escondia sua identidade na corte do rei Assuero, enfrentou um decreto de extermínio contra todo o seu povo, orquestrado pelo ministro Ramã. Com coragem e sabedoria, ela revelou sua identidade no momento certo e salvou seu povo do genocídio. Susa encontra-se exatamente onde hoje estão as bases de mísseis iranianas e as principais refinarias do país. O cenário não mudou, apenas os atores. Quarta profecia: Ezequiel e a guerra de Gog e Magog. Há mais de 2.600 anos, o profeta Ezequiel descreveu uma coalizão de nações que nos últimos dias se levantaria contra um Israel restaurado, e entre os aliados mencionados está a Pérsia, o Irã moderno, ao lado de uma potência do extremo norte e nações da África e da região caucasiana. A aliança militar entre Moscou e Teherã é hoje a mais sólida da história recente. O Irã fornece drones utilizados em conflitos europeus, enquanto a Rússia oferece tecnologia de defesa avançada. Junto a eles, regiões como Sudão, Líbia e a área turco-caucasiana completam a coalizão descrita por Ezequiel. O ataque é descrito como uma nuvem que cobre a terra, uma força avassaladora, um ataque de saturação. O ataque iraniano de abril de 2024 foi, segundo muitos analistas, um ensaio dessa tática, o céu repleto de drones e mísseis. Mas a profecia é clara sobre o desfecho. Essa coalizão não vencerá. Deus intervirá com um poder que os exércitos humanos não conseguirão resistir. Fogo, confusão entre as tropas, desastres naturais, e o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. O destino final, juízo e redenção. A história profética do Irã não termina nas ruínas. Mesmo depois do juízo descrito em Ezequiel, Jeremias já havia anunciado que nos últimos tempos Deus restauraria Elão. Seu liderança militar seria julgado, mas seu povo receberia uma oferta de redenção. E algo extraordinário está acontecendo hoje. Dentro e fora do Irã, está ocorrendo o crescimento cristão mais rápido do mundo. Milhões de iranianos desiludidos com o extremismo estão encontrando uma nova identidade espiritual.
visões de Jesus relatadas em sonhos, uma transformação silenciosa, em paralelo à marcha militar do regime. A nação que começou ajudando a reconstruir o Templo de Jerusalém, que enviou os primeiros sábios gentios a reconhecer o Messias recém-nascido, pode terminar, após um doloroso desvio histórico, adorando naquele mesmo lugar. O profeta Zacarias descreve as nações que sobreviverem ao juízo final, subindo a Jerusalém para adorar ao rei. Talvez, entre elas, estejam os descendentes de Elão. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões do Apocalipse, o Irã esteve presente no plano de Deus. Como instrumento de redenção, como potência conquistadora, como inimiga de Israel e, no fim, como nação que pode encontrar sua restauração. A Pérsia é a prova de que nenhuma nação está tão distante que não possa ser julgada, nem tão perdida que não possa ser encontrada pela graça. E você? Acredita que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Compartilhe sua opinião nos comentários.